No dia em que ele chegou, o vento uivava como uma alma penada. A chuva chicoteava as janelas, borrando o mundo lá fora. Lembro-me do arrepio que percorreu minha espinha quando o vi pela primeira vez, sua silhueta um presságio sombrio contra o cenário tempestuoso. Seus olhos, dois poços sem fundo, pareciam devorar a luz, deixando um vazio onde o calor deveria residir. Meu marido, Roberto, o havia convidado. Um primo distante, ele afirmou, de passagem por nossa cidade desolada. Eu tinha minhas dúvidas. Roberto não era conhecido por sua generosidade, nem por seu parentesco com ninguém. No entanto, lá estava ele, conduzindo este estranho para nossa casa como se fosse um irmão há muito perdido. No momento em que ele cruzou a soleira da porta, um peso opressivo se abateu sobre a casa. O ar ficou pesado, denso de medo silencioso. Seu silêncio era perturbador, quebrado apenas pela tosse rouca ocasional que parecia sair das profundezas de seus pulmões. Ele falava pouco, e quando o fazia, sua voz era um sussurro baixo e gutural que me dava arrepios na espinha. Eu sabia, com uma certeza que me gelava até os ossos, que nossas vidas estavam irrevogavelmente alteradas. Este homem, este estranho, havia trazido algo sinistro com ele para nossa casa, algo sombrio e malévolo que mancharia para sempre a vida que conhecíamos. Nossa casa ficava nos arredores da cidade, uma mansão vitoriana sombria herdada da tia solteirona de Roberto. Era uma casa de sombras e segredos, seu silêncio quebrado apenas pelo rangido das tábuas do chão e pelo suspiro triste do vento assobiando pelos beirais. Nosso casamento, assim como a casa, era uma casca vazia. Roberto, um homem de poucas palavras e ainda menos emoções, passava seus dias enfiado em seu escritório, debruçado sobre seus livros de contabilidade e ignorando minha existência. Meus dias eram um ciclo interminável de trabalho árduo e solidão. Eu me movia como um fantasma pelos quartos escuros, espanando heranças esquecidas e ansiando por uma vida menos comum. A cidade espelhava nossa existência sem alegria. Uma coleção melancólica de casas castigadas pelo tempo e olhares desconfiados, oferecia pouco em termos de escape ou companhia. Nossas vidas eram pequenas e insignificantes, assim como a própria cidade. Estávamos à deriva, Roberto e eu, duas almas ansiando por algo mais, mas sem vontade de nos libertar. Seus traços eram marcados por uma severidade que sugeria uma vida vivida à beira da escuridão. Seus olhos, profundos e atentos, pareciam seguir cada movimento meu, fazendo-me sentir profundamente consciente da minha própria vulnerabilidade. Sua pele, pálida e úmida, estava esticada sobre os ossos, dando-lhe uma aparência esquelética. Ele nunca sorria, e seus lábios, finos e sem sangue, pareciam permanentemente fixos em uma careta. Ele raramente falava, mas quando o fazia, sua voz era um sussurro baixo e áspero que parecia emanar de algum recesso obscuro dentro dele. Ele falava de coisas estranhas e perturbadoras, de rituais antigos e deuses esquecidos, suas palavras tecendo uma tapeçaria de desconforto que se agarrava a mim como uma mortalha. Ele se portava com um ar de ameaça silenciosa, como se estivesse constantemente ciente de algum conhecimento secreto que o diferenciava do resto da humanidade. Ele era um predador, eu percebi, e nós éramos suas presas inocentes. Antes de sua chegada, o silêncio da casa tinha sido um conforto, um companheiro familiar da minha solidão. Agora, era uma presença sufocante, pesada com ameaças não ditas e perigos invisíveis. As sombras pareciam se aprofundar com sua presença, estendendo-se como garras ávidas, ansiosas para engolir os restos de luz e calor que restavam em nossa casa. O ar ficou denso com um cheiro enjoativo de metal que me revirava o estômago. O sono, antes uma fuga da monotonia da minha existência, tornou-se um sonho ilusório. Cada rangido da tábua do chão, cada suspiro do vento, fazia meu coração disparar, minha mente conjurando imagens do hóspede pairando sobre mim, seus olhos ardendo com intenção malévola. Meus dias eram consumidos por um medo corrosivo que se agarrava a mim como uma segunda pele. Eu me movia pela casa com uma sensação crescente de pavor, cada pensamento meu dominado por sua presença. Ele havia, no espaço de poucos dias, envenenado o próprio ar que respirávamos, deixando para trás um resíduo de medo e desespero. Comecei a ouvir coisas, sussurros na calada da noite e passos no corredor, muito depois de Roberto ter se retirado para seu escritório. O cheiro de decomposição, pesado e enjoativo,
Me seguia de cômodo em cômodo. Certa noite, acordei com um sobressalto, meu coração batendo forte no peito. Uma corrente de ar frio serpenteou pelo meu rosto, e eu poderia jurar que senti uma presença no quarto. Sentei-me na cama, meus olhos se esforçando para penetrar a escuridão. Lá, no canto do quarto, eu o vi. Ele estava imóvel, de costas para mim, a cabeça inclinada em um ângulo não natural. Observei horrorizada enquanto ele se virava lentamente, sua cabeça girando no pescoço como um fantoche grotesco. No momento em que nossos olhos se encontraram, um relâmpago iluminou o quarto e ele havia sumido. Fiquei deitada lá, paralisada de medo, até o amanhecer entrar pela janela, afugentando as sombras e os horrores que elas escondiam. Os dias se transformavam em noites, cada um tormento. A atmosfera opressiva na casa se intensificou, pressionando-me, roubando meu fôlego, minha sanidade. Tornei-me prisioneira em minha própria casa, com muito medo de sair, com muito medo de ficar. Sua presença era um peso constante, um cobertor sufocante de pavor que me envolvia. Eu sentia seus olhos em mim, mesmo quando ele não estava no quarto, observando, esperando, apreciando meu terror. Os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes, me insultando com suas mensagens enigmáticas. O cheiro de decomposição se intensificou, permeando tudo. A própria casa parecia estar se fechando sobre mim, suas paredes pulsando com uma vida malévola própria. Eu estava presa, enredada em uma teia de medo e desespero de minha própria autoria. E eu sabia, com uma certeza arrepiante, que não havia como escapar. Um dia, um vislumbre de esperança apareceu na forma de Marta, a faxineira idosa. Marta, com seu comportamento prático e inteligência aguçada, era um farol de normalidade no pesadelo cada vez mais surreal que minha vida havia se tornado. Confidenciei a ela, despejando meu terror, minhas suspeitas sobre o hóspede. Para minha surpresa, ela não descartou meus medos como delírios de uma mulher histérica. Em vez disso, ela ouviu atentamente, com a testa franzida em preocupação. "Ele não é certo, aquele lá", ela disse, sua voz baixa e séria. "Já vi gente como ele antes. Eles se alimentam do medo, essas criaturas. Você dá a eles um dedo, eles tomam a mão inteira." As palavras de Marta me aterrorizaram e estranhamente me confortaram. Pela primeira vez desde a chegada do hóspede, eu me senti vista, ouvida, e naquele momento compartilhado de compreensão, um plano começou a se formar em minha mente. Um plano desesperado, perigoso, mas um plano, no entanto. Marta compartilhava da minha crença de que o hóspede não era quem parecia ser. "Ele é mau", ela sussurrou certa tarde, sua voz tremendo com uma mistura de medo e determinação. "Temos que nos livrar dele, antes que seja tarde demais." A ideia, antes impensável, criou raízes em minha mente. Uma semente de esperança florescendo no deserto árido do meu medo. Passamos horas sussurrando em tons baixos, planejando, tramando, nosso desespero alimentando nossa determinação. O plano era simples, brutal e aterrorizante em sua audácia. Nós drogaríamos o chá noturno do hóspede, deixando-o inconsciente. Então, sob o manto da escuridão, o arrastaríamos para o poço na beira da propriedade, o poço que estava tampado há anos, suas profundezas um abismo negro engolindo segredos e pecados. Era uma aposta desesperada, repleta de riscos. Mas ao olhar nos olhos de Marta, vi um reflexo do meu próprio terror, da minha própria determinação férrea. Não tínhamos outra escolha. Nossa sobrevivência dependia disso. Naquela noite, enquanto a casa rangia e gemia ao nosso redor, Marta e eu colocamos nosso plano em ação. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava a droga do sono no chá do hóspede, meu coração batendo forte no peito. Ele bebeu profundamente, seus olhos nunca deixando meu rosto. Lutei para manter a compostura, para evitar que meu medo denunciasse nosso plano. Em minutos, suas pálpebras começaram a tremer, sua cabeça caindo para a frente. Com uma força nascida do desespero, Marta e eu arrastamos seu corpo mole pela casa escura, nossos passos abafados pelos grossos tapetes. O ar estava pesado com o cheiro de decomposição e o peso do nosso terror silencioso. O poço era uma boca negra ao luar, suas profundezas insondáveis. Nós lutamos para levantar a pesada tampa de madeira, nossa respiração embaçando o ar da noite. Com um impulso final e desesperado, empurramos o corpo do hóspede para o abismo, o som de sua queda engolido pela escuridão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Ficamos lá por uma eternidade, nossa respiração ofegante, nossos corpos tremendo de exaustão e alívio. O ar, antes tão denso de pavor, agora parecia mais leve, mais limpo. Colocamos a tampa do poço de volta no lugar, enterrando nossos segredos sob camadas de terra e pedra. Enquanto caminhávamos de volta para a casa, uma sensação de irrealidade me invadiu. Nós realmente tínhamos feito aquilo? Tínhamos realmente nos livrado do mal que assombrava nossas vidas por tanto tempo? Dormi naquela noite pela primeira vez em semanas, um sono profundo e sem sonhos, livre de pesadelos e sussurros. Os dias seguintes foram repletos de uma sensação de paz e normalidade que eu quase havia esquecido. As sombras pareciam recuar, o ar não estava mais pesado de pavor. Marta e eu nunca mais falamos sobre aquela noite. Mas o laço forjado naquele cadinho de terror permaneceu, um testemunho silencioso da escuridão que havíamos enfrentado e superado. Anos se passaram desde aquela noite fatídica. Roberto se foi, levado por uma doença repentina que pareceu sugar a vida dele tão seguramente quanto o hóspede havia drenado a alegria da nossa casa. A casa nos arredores da cidade está vazia agora, uma sentinela silenciosa guardando seus segredos. Mudei-me há muito tempo, buscando um novo começo, uma vida livre dos ecos do passado. Mas algumas lembranças persistem, sombras que se recusam a ser totalmente banidas. E às vezes, na calada da noite, quando o vento uiva e a chuva chicoteia as janelas, quase consigo ouvir sua voz, um sussurro baixo e gutural, carregado pela brisa. Uma lembrança arrepiante da escuridão que uma vez ameaçou me consumir, uma escuridão da qual, mesmo agora, nunca consigo escapar completamente. Dizem que toda casa tem seus segredos, suas histórias ocultas gravadas na própria estrutura de seu ser. A casa nos arredores da cidade não era exceção. E a história que acabei de lhes contar, a história do hóspede sinistro e das medidas desesperadas que tomamos para nos livrar dele, é apenas um capítulo em sua longa e conturbada história. Para aqueles que estão curiosos, vocês podem encontrar mais histórias como a minha, histórias que gelam os ossos e agitam a alma, nas páginas de O Hóspede, de Amparo Dávila. Estejam avisados, porém, pois alguns segredos são melhor deixados enterrados.